Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Espero que os estudos estejam indo muito bem, então vamos dar continuidade rapidamente ao nosso conteúdo de gramática da língua portuguesa. Trabalhei com vocês na última aula uma pequena observação sobre a questão das bisesdrúxulas. Quem perdeu a aula, volte para assistir, porque é extremamente importante. Nós vamos dar continuidade trabalhando a questão da divisão silábica. E vamos aproveitar a aula de hoje para trabalharmos a ortoépia, a questão do timbre, a pronúncia correta das palavras e da prosódia. Vamos seguir adiante? Olhe bem, ortoépia. Aproveitando a fonologia, vamos treinar. Ortoépia. Olhe bem, ortoépia. Nós temos um ditongo e um acento na penúltima sílaba, portanto, o que nós temos? Paroxítona acentuada terminada em um ditongo. O ditongo é o quê? Semivogal, vogal. Então, é um ditongo crescente. Professora, se eu começar a olhar todas as palavras e ficar raciocinando isso, é porque eu estou começando a ficar meio maluco de tanto estudar? Não, é natural. A partir do momento que você tem um foco, se você tem a dificuldade e começa a treinar desde quando não se torne uma obsessão e um exagero, é evidente que somente pode ser algo produtivo para você, certinho? O que é exatamente ortoépia? Infelizmente, ou talvez felizmente, o Brasil é um país carregado de diversas culturas, de diversas etnias. Recebemos um contingente muito grande de imigrantes que se agregam em grupos ou se misturam com o brasileiro. O que acontece? A influência na nossa língua ela é muito grande. Então, falar do dia a dia acaba se diferindo da escrita. As pessoas começam a falar uma palavra de tal maneira que aquilo se torna uma verdade, uma realidade. Todo mundo fala assim. Se você falar diferente, você está errado. Só que, às vezes, o diferente é o que está certo, porque é o que está grafado. É o que está no vocabulário oficial da língua portuguesa. A ortografia correta é aquela. A maneira de grafar correta é aquela e a maneira de pronunciar corretamente é aquela. Normalmente, nas gramáticas, vocês têm ortoépia, uma lista de como se fala e uma lista de como se deve falar e escrever. Eu, particularmente, não gosto muito, porque às vezes nós temos uma carga tão grande de conteúdo para estudar que você fica em dúvida ali na hora. Peraí, qual das duas colunas mesmo? Qual era com I, qual era com E? Então, eu aconselho vocês, e isso funciona comigo, a ler somente o correto. Por que ler como não se deve escrever e ler após como se deve escrever? Você não tem que fixar aquilo, você tem que fixar só o correto. Porque se você fixa o correto, quando você visualizar o incorreto, você já vai estranhar. Opa, não está certo. Se for para marcar o incorreto, já fica mais tranquilo. É somente uma dica que funciona comigo, funciona com algumas pessoas que eu conheço que estudam profundamente a língua portuguesa, então tentem fazer desta maneira para ver se funcionará com cada um de vocês. Vamos ao conceito? A ortoépia, ela cuida da correta pronúncia das palavras, quanto à emissão de vogais, à articulação e ao timbre, o que geralmente interfere na maneira correta de escrever. Já expliquei para vocês esse conceito mais tecnicista. Vamos ao exemplo. Bandeja. Aqui que é o certo. Aquele outro jeito aí que vocês estão imaginando não é não. Tem uma letra a mais aqui não. A professora não digitou errado. É assim mesmo que é o correto. Camundongo. É camundongo mesmo, tá? Caranguejo. Também não foi esquecida a digitação de uma letra. Empecilho. Empecilho é um entrave, é alguma coisa que dificulta. Empecilho. Mortadela. Gente que fala mortadela de outro jeito fica até bonitinho, mas é assim, mortadela.
Normalmente crianças falam mais errado, por isso que a gente acaba achando engraçadinho, bonitinho, mas o correto, mortadela. Prazerosamente. Reivindicar. Para que nós estamos estudando isso, professora? Porque as bancas de concurso colocam essas palavras dentro de retiram de um texto ou apresentam um fragmento de um texto, de um artigo jornalístico enorme, às vezes um parágrafo inteiro, e manda você observar na segunda, na linha 3, 4, 5, se existe um erro gramatical, ortográfico, de regência ou de concordância. E coloca uma dessas palavras lá errada. Ou de pontuação. Você checa a pontuação está correta. Você checa a concordância e regência corretas. O uso padrão culto da língua. A acentuação está toda ok. O que está errado? Às vezes uma letrinha que foi colocada numa palavra que traz a questão da ortoética. Então, muito, muito cuidado. Algumas bancas fazem isso e o candidato fica ali procurando, mas não tem erro. E tem o erro exatamente nesse tipo de palavras. Certinho? Vamos adiante? A prosódia trata da correta pronúncia das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Vocês viram que na ortoépia, o que eu salientei? Na professora não deixou de digitar letra alguma aqui, porque eram palavras que eram pronunciadas, são colocadas vogais ou consoantes extras naquela pronúncia. Aqui não. Aqui na prosódia é a tonicidade que é colocada de forma incorreta. Por quê? Principalmente no caso das palavras estrangeiras, como essa, normalmente o que nós ouvimos, principalmente nos telejornais mais famosos, mais assistidos, Prêmio Nobel. Vem do inglês com a tonicidade na primeira sílaba, mas aportuguesado, Nobel. Então, cuidado, uma coisa é a palavra de origem, outra coisa é a palavra portuguesada. Então, o acento, a tonicidade, o acento tônico, não gráfico da palavra é no final. Vamos ver outras? Olhe bem, avaro, circuito, condor, também na língua estrangeira se fala condor, condor, fortuito, fortuito, isso aqui é um ditongo, gratuito, também é um ditongo, ibero, interi, paroxítona acentuada, mister, nobel, pudico, recorde, refém, rubrica. Muito cuidado. O que as bancas podem fazer com vocês? E depois, na resolução de questões, nós faremos atividades, exercícios, questões de concurso em relação a isso. Eles vêm e deslocam a tonicidade da sílaba para a primeira, neste caso, e colocam um acento para dizer que é uma proparoxítona obrigatoriamente acentuada. E o aluno lê e pronto, é realmente uma proparoxítona e ela está corretamente acentuada. Só que não é uma proparoxítona, é uma paroxítona não acentuada que termina porque termina com a letra A. Certinho? Então, muito cuidado com esses detalhes. Não são exatamente, existe um antigo ditado que diz que o mal mora nos detalhes. E nós temos que, às vezes, admitir, porque eu diria que a maldade mora nos detalhes. Só que essa maldade boa que vocês, candidatos, têm que ter é a maldade de olhar a questão e falar, opa, queriam me pegar, mas eu estudei direito e não vão me pegar, não. Certo? Vamos continuar? Observação. Lembram o que eu disse na última aula? As observações são destacadas. Vermelho, roxo, verdinho, as meninas que gostam do rosa, amarelo, etc. Destaquem as observações. As palavras gratuito, fortuito, circuito, intuito. Olha bem, eu estou falando rápido, elas são ditongos.
apresentam ditongos decrescentes. Portanto, a vogal em cada uma delas é a U. Devido a este fato, são ditongos e não colocamos tonicidade nem acento gráfico na letra I, porque a letra I é uma semivogal e semivogais têm uma tonicidade mais fraca. Portanto, não recebem acento gráfico. Gratuito, fortuito, circuito, intuito. Ditongos decrescentes. Portanto, estes devem ser pronunciados de uma só vez. Se houver acento tônico, recairá, olha bem, acento tônico, não é gráfico, tônico, no tom de voz, recairá na primeira vogal, que é o U, chamada de prepositivo. Portanto, se vocês se depararem com uma questão perguntando se ou em qual das palavras abaixo existe uma vogal prepositiva, vocês vão procurar um ditongo, esse ditongo decrescente com a tonicidade na vogal que inicia o ditongo. No caso, a nossa letra U é a nossa vogal chamada de prepositiva. Certinho? Entenderam a observação? É um detalhe que pode ser cobrado de vocês na prova. Vamos continuar? Vamos para as nossas questões de concurso. O que eu aconselho vocês a fazer? Vocês podem dar uma pausa, ler, resolver a questão e depois continuam acompanhando a correção e a marcação da questão, da resposta, da alternativa correta. Quem tem dúvida, esse é o grande lucro do site Eu Quero Passar. Você volta, assiste de novo, dá uma pausa, retoma. Tá fácil, vou seguir adiante, ver se a próxima não tem um grau de dificuldade maior. Então, vocês resolvem a melhor maneira de assistir a parte de resolução de questões de concurso. Vamos à nossa primeira resolução. TRE do Mato Grosso. A separação das sílabas está incorreta na alternativa. Então, nós estamos lidando aqui com separação de sílabas que já foi estudado. E eu quero aqui estar incorreta. Muito cuidado. Uma última prova de concurso que eu dei uma olhada na prova de português, que tinha 20 questões, ela veio com a seguinte maldade. Na primeira, pedia correta. Na segunda, incorreta. Na terceira, correta. Na quarta, incorreta. Se o aluno não tivesse uma concentração muito boa, ele erraria não por falta de conhecimento, mas por falta de atenção. Vá lá na sua questão e circule o correto e incorreto. Se quer a incorreta, o que você descobrir que é correto, já risque e elimine, para não haver problema. E cheque, volte novamente nas suas questões, não só de língua portuguesa, para averiguar se você marcou realmente o que se pedia, o correto ou o incorreto. Vamos lá. Então, eu quero separação de sílabas, mas eu quero o incorreto. Ministério. Vamos à regrinha. Tem um acento gráfico na penúltima, então é uma paroxítona. Paroxítona acentuada terminada em ditongo. Tá certo. Então, isso aqui é um ditongo. Perfeito. Então, não é a letra A, porque eu quero a incorreta. Essa está perfeita. Absolutas. Absolutas, nós temos duas consoantes em sequência, ambas pronunciadas. Eu tenho um encontro consonantal imperfeito porque separaram-se as consoantes de sílaba. Absolutas. Perfeito, correto. Então, elimina a B. A e B são corretas, nós precisamos da incorreta. Nenhuma. NH, dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal, que são algumas consoantes que são agregadas ao H, não se separam. Duas letras, um som. Nenhuma, corretíssimo. Técnico. Técnico.
Quando nós temos duas consoantes juntas, elas se agregam à vogal mais próxima. O N está agregado ao I, certo? Opa, o C não devia estar agregado ao E? Técnico. Aqui não podia ser o encontro consonantal perfeito, ele tinha que ser imperfeito. O C deveria estar aqui. Tem um erro. Ressentimento. Olha, o que é isso aqui? Um dígrafo, duas letras, um som. Dígrafos com SS nós colocamos em sílabas separadas, então está correto. O nosso erro de separação de sílaba está na palavra técnico, onde o C deveria estar na primeira sílaba junto com o T. Então, a alternativa, a resposta correta é a letra D. Por hoje é só. Vamos parando por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até mais.